Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. E hoje eu quero seguir nessa minha reflexão sobre legado, sobre vida com Deus. E a grande pergunta é: você está construindo o que na sua vida? Pelo que você está vivendo? Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Salmo 112, o texto da palavra do Senhor, em que vamos refletir e meditar nesta noite. Salmo 112. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa haverá prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza com más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome, o desejo dos ímpios perecerá. Senhor meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, o que podemos ler nesta noite, ó Deus, e agora que vamos refletir, ó Deus, possamos ser sondados pelo Teu Espírito, guiados pela Tua palavra, e que ao analisarmos, ó Deus, todo o Teu propósito, possamos sair aqui, ó Deus, com decisões para fortalecer as nossas vidas, as nossas famílias, no propósito e na Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a não ficarmos distraídos com nada neste mundo, com nada das nossas causas, mas a focarmos, ó Deus, diante do Teu grande propósito e do Teu querer. Assim que oramos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pelo que você vive? O que você está construindo na sua história? Então, infelizmente, nós vivemos numa época em que as pessoas pensam mais no imediato e se esquecem que nós não somos simplesmente almas passageiras aqui. Nós somos seres eternos, criados por um propósito eterno, criados por um Deus eterno, que nos convida e nos chama a vivermos pelo propósito eterno dele. Nós precisamos compreender que o Salmo está nos dizendo que nós somos chamados a apresentar frutos que ultrapassam a nossa própria história. Nós precisamos refletir que nós não estamos vivendo apenas a sucessão dos nossos dias. Tudo que nós fazemos por ações, por atitudes, por falas nossas, influenciam quem está do nosso lado. A grande verdade, os estudiosos acreditam que cada ser humano, ele é capaz de influenciar, no mínimo, 5.000 pessoas. Cada ser humano, a sua história é capaz de marcar pelo menos 5.000 vidas. Você já tinha pensado sobre isso? Às vezes nós estamos vivendo nos nossos dias, estamos achando que vivemos para nós mesmos, mas aquilo que você faz na sua vida
você abençoa de forma direta e indiretamente, mas também você pode estar amaldiçoando direta e indiretamente, através daquilo que você cultiva, através daquilo que você faz e daquilo que você vive. Nós somos uma sociedade materialista que está extremamente fadada a uma angústia existencial e uma tristeza genérica, porque nós estamos querendo viver simplesmente pelo ter, e pensamos então que legado é herança, e herança é dinheiro sem princípios, é uma casa sem um lar, é uma empresa sem caráter, é uma conta bancária sem fé. Essa noite eu quero te convidar a você entender que você é chamado para viver, para deixar um legado. E legado é algo que será de dentro para fora. O legado será princípios pelos quais você vive, princípios que são inegociáveis. Nós vivemos uma sociedade superficial, líquida. Nós vivemos uma sociedade que transgride e quer cada vez mais achar que nós temos um desafio de viver por nós mesmos. Nós somos desafiados a sermos egoístas neste mundo. Mas a palavra de Deus nos convida a termos um caráter forjado pela palavra de Deus, a termos uma fé verdadeira em Cristo Jesus, a vivermos uma experiência cada vez mais profunda com Deus. E essa experiência, ela vai se tornando cada vez mais significativa. O que você está deixando na vida das pessoas? Como que você está marcando a vida das pessoas que estão do seu lado? Dos seus vizinhos, dos seus clientes, dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus familiares? Você é conhecido como? Como as pessoas te conhecem? Qual é a história que você está construindo? As pessoas olham para você e dizem que qual é o seu grande princípio? Qual é a sua grande vida? Querido irmão e querida irmã, logo cada um de nós passará pela experiência de estarmos enterrados em algum cemitério. E a única coisa que vai estar registrada nesse cemitério é o seu nome, a sua data de nascimento e a data do seu passamento. Mas existem homens e mulheres que não simplesmente passam pela história da humanidade, que cultivam uma voz que não se cala, como diz Hebreus 11:4, mesmo depois de morto, eles ainda falam. Ao final dessa pregação eu vou contar uma história de um homem do século 17, que até hoje a sua vida ecoa aos nossos dias. Abel morreu, mas sua fé continuou. Moisés morreu, mas a sua fé continuou. Os apóstolos morreram, mas a sua fé continuou. A história da sua família, ela é qual a história? Qual a história que você está sendo construído, que você foi forjado e que você está forjando? Você está construindo uma história na areia? Você está construindo experiências que vão passar e não vão mais existir? Um casal muito apaixonado foi fazer uma viagem e o marido chegou lá e resolveu escrever na areia "Eu te amo", e fez um coração e colocou. Aí a esposa olhou: "Nossa, obrigado,
Aí veio a onda do mar, passou e apagou aquela frase. Aí ela virou e falou assim: você é como essa onda do mar. O que você constrói, logo se acaba. Porque as suas atitudes não condizem com o que você está verbalizando. O que você faz tem impacto. O que você vive tem impacto. As primeiras pessoas que sentem o impacto da sua vida e dos seus valores são aquelas pessoas que você mais fere. É a sua família. Quantas pessoas são mais rudes dentro de casa? Como que você é, querida irmã? A melhor louça é para as visitas ou é para a sua família? Como que você é, querido irmão? A sua educação é para os de fora ou para os seus familiares? Sobre o que nós estamos construindo as nossas vidas? Sobre o que nós estamos vivendo? Qual é a égide que permanecerá da nossa história? Josué, ele determinou de uma maneira muito clara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse, ele viveu, ele mostrou. Ele não foi contaminado pela cultura da época. Ele fez parte dos 12 espias que foram ver a terra, checar a terra prometida. E ele olhou e ele enxergou a terra prometida, porque ele enxergou que ele tinha algo para se viver, e o que ele tinha para viver era viver em conexão com o eterno, com Deus Todo-Poderoso, e o que ele enxergou foi a promessa. Agora, os outros 10 que estavam com ele, não enxergaram isso, enxergaram as dificuldades, enxergaram os problemas, enxergaram as batalhas. Mas Josué não, Josué olhou e enxergou que a promessa de Deus vale a pena ser vivida. Viva pela promessa de Deus, não viva pelas coisas que são passageiras. Tem pessoas que têm uma grande dificuldade, porque vivem de desculpas, criam infinitas desculpas, infinitas justificativas. Eu sou assim, eu sofri assim, você não sabe da minha história, você não sabe de onde eu vim. Não, querido, nessa noite, você não pode sair a mesma pessoa que entrou. Essa noite eu quero te dizer algo: você precisa quebrar o ciclo na sua história. Se até aqui você viveu uma vida em que o seu melhor era para os de fora, em que você não tem princípios claros e bem estabelecidos, se você não tem um compromisso com a promessa de Deus, hoje você precisa mudar esse ciclo. Porque o nosso Deus é um Deus que nos chama a viver novos ciclos. Ele nos dá novas oportunidades, Ele nos dá a oportunidade de vivermos uma nova vida. Fala comigo: nova vida, nova família. Então vamos viver um novo ciclo, amém? Quantos aqui querem? Levanta sua mão ao céu agora e declara, coloca a mão no seu coração e diz assim: eu vou viver um novo ciclo na minha vida, na minha história, na minha família. Mas isso requer uma decisão. Requer uma decisão de romper com o seu passado. Você não é escravo de nada neste mundo. O ser humano por si só, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias por si só. Mas o ser humano que tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele recebe um poder espiritual maravilhoso que é o Santo Espírito de Deus, amém? E o Santo Espírito de Deus é capaz de você reescrever e fazer coisas ainda mais extraordinárias, amém? Coisas que olhos ainda não viram, ouvidos ainda não ouviram. Quantos querem viver essa aventura? É essa aventura que eu te convido a viver. A você escrever uma história a partir de Cristo. Uma nova história. Uma história
e que é necessário que você entenda que nós não estamos aqui para viver uma corrida solitária na vida. O Senhor está nos dando um bastão, e esse bastão se chama o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? O Evangelho é poderoso. Fala comigo, o Evangelho é poderoso. O Evangelho é poderoso. Eu conheci pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Pessoas que abandonaram o tabagismo, o alcoolismo, drogas mais pesadas, pornografia, adultérios. Pessoas que chegaram, que eram estelionatários e se tornaram homens fiéis e prosperaram pela palavra de Deus. Charles Spurgeon, ele fala que é nossa responsabilidade semear, levar o Evangelho. O crescimento quem dará é o Senhor Jesus Cristo. Pais, a sua responsabilidade é ensinar o Evangelho aos seus filhos. Eles tomarão a decisão no momento certo. A sua vida não termina quando terminar os seus dias sobre a face da terra. A vida do meu pai não terminou no dia 31 de outubro de 1984. Não terminou num acidente de carro lá no interior do Mato Grosso. A história do meu pai continua viva, porque ele transmitiu a fé em Cristo Jesus para mim, e através da vida do meu pai, hoje eu sou pastor. Através da vida do meu pai, meu irmão é pastor. A família do meu pai está firme nos caminhos de Cristo Jesus, amém? Mas o outro lado da família do meu pai, infelizmente, acabou. Meu pai teve 4 irmãos. O meu pai se converteu, os outros 3 não. Acabou. Acabou. Mas houve uma história que foi começada no coração do meu pai, que foi o encontro dele com Jesus Cristo. Fala comigo assim, glória a Deus. E eu espero que isso tenha começado na sua vida já. Essa fé em Cristo Jesus. Porque esse legado não termina comigo, não vai terminar comigo, já foi transmitido para as minhas filhas. Logo virão os meus netos, os bisnetos do meu pai. Logo virá uma outra geração. E observe como o legado é estabelecido. Observe como a influência positiva, a influência da fé, ela permanece, ela prevalece. Amém, irmãos? O salmista nos fala isso. Aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Amém, irmãos? Perceba isso. Você, com o temor de Deus, com o amor à palavra de Deus, você com fidelidade diária ao Senhor, você buscando Deus, Deus tornará os seus passos como passos de um homem justo. O texto ainda continua, que ele fala que até os ímpios ficarão com inveja do que o justo fará. Mas ele diz no verso 6, no verso 8, ele diz assim, no verso 5, feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, não terá tido em memória eterna. Perceba, aquele que vive por valores na palavra, a sua vida tem alguém que lhe protege, amém, irmãos? E quem lhe guarda é o Senhor, o sentinela de Israel. Aquele que nos guarda é poderoso, e nós precisamos entender que hoje nós estamos determinando em nossas vidas o futuro de gerações. Você tem consciência disso hoje? Tome consciência disso hoje. Hoje você está determinando o futuro de gerações, pessoas que ainda nem nasceram. Mas pai, mãe, eu quero te fazer uma pergunta.
se os seus filhos reproduzissem exatamente a sua vida espiritual, que tipo de cristão eles seriam? Eles seriam generosos? Eles seriam fiéis a Deus? Eles amariam o Senhor? Eles teriam desejo de orar? Eles teriam desejo de ajudar outras pessoas? Ou eles seriam pessoas mesquinhas, raivosas, rancorosas, egoístas? Os nossos valores revelam o nosso caráter, nunca se esqueça disso. Os nossos valores, quem não tem valor, não tem pelo que viver. Ele será apagado da terra. Ele será apagado da terra. A próxima geração precisa aprender em mim e em você o valor de ter uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Seja fiel ao Senhor. Se você quer que os seus filhos e a futura geração aprenda a viver uma fé verdadeira, uma fé viva, você precisa ter uma fé viva. Amém? Você precisa ter uma fé viva. Alguém que fala da palavra de Deus, alguém que ora, alguém que confia em Deus, alguém que ama a igreja do Senhor Jesus Cristo. As pegadas que nós vamos deixar sobre a vida será clara na vida dos nossos filhos. Eles mostrarão, eles estão nos observando, eles nos copiam, eles falam o que nós falamos, eles agem como nós agimos. Se nós nos desesperamos e somos pessoas desesperadas, nossos filhos serão desesperados e exasperados. Mas se nós temos a paz de Cristo e vivemos na paz de Cristo, nossos filhos terão estabilidade emocional. Amém, irmãos? Se você é aquela pessoa que no meio da aflição fica desesperada, irmão, você tem que mudar essa atitude. Você tem que mudar. E você tem que começar a experimentar o abrigo e o refúgio do quarto secreto em Cristo Jesus. Amém? Precisa aprender a acalmar o teu coração e a tua alma em Cristo Jesus, amém? Precisa se revestir da paz de Deus, amém, irmãos? Tudo que eu e você precisamos é simplesmente fechar os nossos olhos, aquietar o nosso coração e nos conectarmos em Deus. E pedirmos, Senhor, ajuda-me. A promessa do salmista é: eleva os meus olhos de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, é dos exércitos que fez o céu, a terra e tudo mais. Então o teu socorro, a tua alegria está no Senhor, irmão, amém? Se refugia nele, coloca a sua vida nele, viva para ele. Entenda, querido irmão, e saia daqui hoje entendendo que você não é chamado para viver apenas a sucessão dos seus dias. Você é chamado para viver e entender a dinâmica poderosa do que Deus está fazendo neste universo. Neste universo. A nossa vida, nós somos um pequeno ponto de luz. Vamos nos casar, teremos nossos filhos, os nossos filhos vão crescer, vão ser gerados outros pontos de luz, até chegar a algo incontável, inimaginável. Por isso que você precisa entender que você, a sua família é uma bênção de Deus. Deus te colocou numa família abençoada, e não importa o grau de dificuldade que você já passou dentro do seu lar. Você precisa entender que o Deus Todo-Poderoso, Ele quer estar contigo. Mas alguém precisa romper os ciclos. Amém, irmãos? Rompa os ciclos. Aí tem pessoas que falam e acreditam mais na maldição hereditária do que no poder do sangue de Cristo Jesus. Eu fiz uma escolha na minha vida.
de confiar na garantia da cruz de Cristo Jesus, que morreu pelos meus pecados, verteu o seu sangue inocente para a purificação da minha vida, da minha alma, para me dar acesso ao Santo Espírito de Deus, e ao compreender e ao receber o Santo Espírito de Deus, esse Espírito Santo me fortalece para viver dias na presença do Senhor, o Deus Pai, amém? E com Ele eu sou mais do que vencedor. E você? Eu não sou um fracassado e não morrerei fracassado, porque eu fui comprado pelo sangue de Cristo Jesus. A minha família será uma família que marchará a cada dia e viverá a cada dia na presença de Cristo Jesus. Porque meu coração está firmado em Deus. Eu compreendo que não há nada mais maravilhoso neste mundo do que compreender a grandeza desse Deus. Observe a equação dessa vida. Vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Amém? Nós estamos então diante de duas realidades. O sucesso, aquilo que realizamos durante a nossa vida, mas o legado, aquilo que continua produzindo frutos depois da nossa partida. Se você se lembrar, no início dessa pregação, eu lhe disse que eu contaria a história de um homem do século 17. E o nome deste homem é Jonathan Edwards. Ele morreu jovem, 54 anos. Este ano eu completo 54 anos. Meu pai morreu jovem. Meu pai morreu aos 54 anos. Jonathan Edwards se converteu aos 16 anos. Casou-se aos 17 com Sara. Eles tiveram 11 filhos. Dos 11 filhos, 3 pastores. Ele ensinou sempre a sua família de que o mais importante era ter raízes profundas em Cristo Jesus. Que o nosso coração, ele pode ser um coração enganoso, mas que o nosso coração, ao receber o bom fruto do Evangelho de Cristo Jesus, gera raízes profundas em coisas que são eternas e não são perecíveis e consumidas neste mundo. Como é que está o seu coração nessa noite? A salvação não é hereditária, a salvação é uma escolha pessoal, é uma decisão pessoal. Hoje você pode ouvir essa palavra, você pode até achar que ela há algum valor, mas ela só será de fato um valor se de fato vier produzir mudança na sua vida, no seu coração. Se ela de fato vier produzir transformação na sua vida. Jonathan Edwards, ele começou o seu primeiro ministério pastoral aos 21 anos, mas aos 23 anos, ele foi convidado a se retirar da igreja, porque ele falou no púlpito da igreja, de que as pessoas deveriam participar da ceia do Senhor somente se elas tivessem tido uma conversão genuína com Cristo Jesus e abandonado a vida de pecado. Caso contrário, não deveriam participar da ceia do Senhor. Infelizmente, na igreja em que ele pastoreava, era uma igreja razoavelmente grande para a época, era uma igreja de seus 150 membros.
Mas a igreja não queria abandonar a vida de pecado. Resolveram então retirar o pastor Jonathan Edwards. Ele sai desta igreja, assume um outro ministério, e neste outro ministério, ele começa então uma escola de ensino bíblico. E naquela outra igreja, as pessoas ficaram tão impactadas com o ensino, porque o ensino produzia vida, as pessoas estavam mudando. O povoado começou a experimentar algo novo. Aos manhãs de domingo eles decidiram ir, e começou a mudança dentro daquela cidade. Os bares foram fechados. O prostíbulo da cidade foi fechado, porque ele pregava que a coisa mais preciosa na vida era ter um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, se arrepender da sua vida vazia e pecadora, e assim começar a experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Existia um outro jovem, mais ou menos na mesma idade de Jonathan Edwards. Esse era jornalista. Foi aos cultos de Jonathan Edwards e começou a escrever uma coluna no jornal dizendo que Jonathan Edwards estava produzindo fanáticos e que aquilo era perigoso. Passados 200 anos após a morte de Jonathan Edwards e desse jornalista, um outro jornalista fez uma pesquisa sobre a vida de Jonathan Edwards e sobre a descendência de Jonathan Edwards e a descendência daquele jornalista. O jornalista teve 4 filhos. Aquele que se tornou o inquiridor de Jonathan Edwards, ele o atacou de todas as formas. Dos seus 4 filhos, um parou na prisão, o outro no alcoolismo, o outro morreu de doenças sexualmente transmissíveis e um deles enlouqueceu. Dos 11 filhos de Jonathan Edwards, 3 viraram pastor, 5 moças, 5 professoras. Ao longo da história, relata-se que do legado da vida de Jonathan Edwards, ele produziu governadores, advogados e o vice-presidente dos Estados Unidos. A minha vida e a sua vida não é uma sucessão de dias, é uma construção de um legado que precisa estar ligado ao propósito eterno de Deus. Não desperdice a sua vida, não desperdice a sua história, as oportunidades que Deus tem lhe dado. E comece a viver por um legado precioso no Senhor. Por isso, tome uma decisão hoje. Vou romper o ciclo na história da minha família e serei como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Viverei uma fé prática, uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Amarei a sua santa palavra. Amarei estar em oração. Viva com um foco em Cristo Jesus, para que as futuras gerações se lembrem de que você foi um homem, uma mulher temente ao Senhor, fiel a Cristo Jesus. Semeie a palavra santa do nosso Deus. O maior benefício que você pode entregar para alguma vida nesta terra é o amor e o evangelho de Cristo Jesus. As outras coisas passarão, mas a palavra do nosso Deus não passará. Ela é eterna, ela é para todo sempre. Pregue a palavra, leve a palavra, viva a palavra.
Construa um legado em que você mostre de fato que o teu maior amor foi Cristo Jesus. Pelo que você tem vivido. Que nessa noite você tome a decisão. Eu quero viver para Cristo Jesus. Feche os teus olhos e entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não viva apenas para deixar coisas. Viva para deixar o legado eterno de Cristo Jesus aos corações. Senhor meu Deus e Pai, lemos a Tua palavra, te exaltamos aqui nesta noite. Conhecemos a história deste homem, Jonathan Edwards. Revisitamos a história de Josué. E que hoje, ó Deus, o Senhor que sonda os corações, conhece as vidas. Que cada coração hoje, ó Deus, tome a decisão de viver para a Tua honra e para a Tua glória. Toma os nossos corações nesta hora, Pai Celeste. Que ao sairmos daqui não sejamos mais os mesmos, mas sejamos transformados pelo poder de Jesus Cristo. É assim que eu lhe rogo no precioso nome de Cristo Jesus. Se nesta noite você está tomando uma decisão de viver para Cristo Jesus, ou talvez você está tomando a decisão de voltar a andar nos caminhos de Cristo Jesus, ou talvez nesta noite você está tomando uma decisão de abandonar hábitos e atitudes que você não tem vivido tanto. Talvez hoje você tomou uma consciência de que você precisa viver uma espiritualidade mais profunda e verdadeira com Cristo Jesus. Tome essa decisão nesta hora, entregando a sua vida a Cristo Jesus, rogando a Ele que Ele perdoe os teus pecados, as tuas faltas, rogando a Ele que o Santo Espírito dEle venha sobre a sua vida, rompa os ciclos de destruição, que comece a viver um novo ciclo, um ciclo de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. Tome essa decisão, faça essa oração agora e diga: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, me ajuda a romper os ciclos de autodestruição, porque eu quero viver cheio do Teu Espírito, para ser usado no poder do Senhor. Toma a minha vida, toma a minha família, que nós venhamos a viver uma experiência nova contigo, e que esse seja o teu propósito a partir desta noite, que esse seja a sua decisão nesta noite, viver para Cristo Jesus. E se assim é a sua decisão, fique em pé comigo na presença do Senhor. Nós vamos orar e colocar nossas vidas diante do trono da graça do nosso Deus. E saia daqui com este propósito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai querido, Pai celeste, o Senhor que sonda os corações, o Teu Espírito Santo que trouxe cada vida aqui nesta noite, que nós possamos sair daqui, ó Deus, revestidos pelo Teu poder, pela Tua graça, que nós possamos aqui hoje, ó Deus,
deixar esses ciclos para trás, abandonar, ó Deus, o caminho do mal e começarmos a viver, ó Deus, cheios do Teu Santo Espírito, com novos hábitos, novas atitudes, uma nova vida na Tua presença. Em cada lar haja paz, em cada coração haja do Teu amor, do Teu poder. Sobre cada vida o Senhor derrame a Tua graça. Sobre nós o Senhor nos acompanhe e nos guarde todos os dias. Amém, amém e amém. Se você concorda com essa oração, diga um amém. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.